Isso, bom dia a todos. Então, conforme a gente combinou as formas avaliativas, a gente vai fazer duas atividades avaliativas e a terceira seria os seminários. Os seminários a gente já fez a divisão das equipes e os temas dos seminários, e seriam duas atividades avaliativas. A primeira vocês já entregaram, e as notas já estão disponibilizadas no SIGA. E a segunda atividade avaliativa, o que a gente podia fazer é o mesmo esquema de entregar as listas de exercícios valendo nota. Tá? Como a gente tem apenas 4 encontros, né, inclusive hoje, né, incluindo hoje, mas só que a gente tem que conversar também sobre os seminários. Então, eu acredito que as listas de exercícios dessa atividade avaliativa 2, ela vai ser menor, né, porque tem 4 encontros até finalizar o semestre. Tá? Então, vai ser 2 atividades avaliativas, a primeira você já tem, a segunda vai ser a entrega das listas de exercícios referente à aula, e depois os seminários. Aí, eu queria perguntar para vocês o que a gente poderia fazer com relação ao seminário, já que a gente não vai ter atividade presencial, pelo menos nesse semestre letivo 2020.1. Como que vocês preferem? Entregar, no lugar de um seminário, como se fosse um trabalho por escrito, do assunto de cada equipe, ou vocês preferem apresentar o seminário de forma online? Aí vocês me mandavam por e-mail o arquivo da apresentação, a gente poderia marcar para dia 25 de setembro, que é o nosso último encontro. E no dia 25 de setembro, você manda um e-mail com PDF lá da apresentação, eu abro ele aqui na tela, e eu ia passando os slides e a equipe ia apresentando via online. Seriam essas duas formas de a gente fazer a nota equivalente ao seminário. Como que vocês achariam melhor? Entregar na forma escrita o assunto, né, ou vocês preferiam apresentar via online? Bom, deixa eu ver os comentários aqui. Professor, esse seminário seria os primeiros lá que a gente fez? Aquele que a gente já fez a divisão dos temas. Ah, tá bom. E professor, como que a gente vai ter glicólise, ciclo de Krebs, tudo isso nos 4 próximos encontros? Como que vai ser? Então, a gente está com, assim, pouco tempo, mas a gente vai abordar isso daí. Eu vi que as outras professoras vão pegar, às vezes, aula de extensão no próximo semestre para dar conteúdos que não vão dar para de abordar agora, sabe? Sim. Talvez. Não sei se seria uma opção para o professor. A gente, a princípio, ficou combinado apenas para extensão, né? Porque a extensão vocês parece que fazem no posto de saúde, né? Mas dentro do cronograma está abordada a parte de metabolismo, de glicólise, cadeia de transporte de elétrons, ciclo de Krebs, está abordado isso daí, pelo menos nas aulas online, né? Bom, mas vamos focar agora primeiro aqui no assunto dos seminários. Vocês preferem o trabalho online, ou uma forma também seria vocês fazer a gravação de um vídeo e colocar no Google Drive também, e mandar só o link. É uma forma também de
de fazer essa parte dos seminários. Ó, o Romário falou entregar o documento por escrito, a Ramara por escrito, a Daiane Trabalho, a Tainá por escrito, o Eduardo por escrito, a Beatriz, ou poderíamos jogar a apresentação gravada no Drive para todos assistirem e não ocupar a aula, talvez. É uma possibilidade. A Amanda Rocker, acho melhor por escrito, ainda mais que nós temos poucas aulas. A maioria aqui está falando por escrito. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. No final da aula, então, vamos iniciar a aula. No final do encontro de hoje, aí a gente volta a discutir com relação aos seminários. Tá? E a nota 2, conforme já foi dito, vai ser em cima da lista de exercícios, tá? Que a gente vai elaborar a nota 2. Então, vocês estão enxergando o PowerPoint aqui? Sim. Sim. Então, o assunto de hoje, a gente vai abordar sobre enzimas. Tá? As enzimas, elas são importantes porque as vias metabólicas, elas são praticamente todas efetuadas por enzimas. Tá? Que são enzimas? As enzimas são em sua grande maioria, proteínas. Existem alguns RNAs que têm ação de enzima, de catálise, mas em sua grande maioria, as enzimas são proteínas. Então, elas aceleram, aumentam a velocidade da reação. Então, se a gente olhar aqui, ó, ciclofilina, essa primeira, vocês estão conseguindo enxergar o ponteiro do mouse? Sim ou não? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Agora vocês estão enxergando o ponteiro? Sim. Sim. Então, se a gente olhar aqui, ó, ciclofilina, ela aumenta a velocidade da reação em 10 mil vezes. Tá? Então, é bem considerável. Se a gente só fazer um comparativo do poder das enzimas, se você tiver... quando a gente faz uma caminhada, a gente caminha ali em torno de 4 a 5 quilômetros por hora. Né? Se fosse, entre aspas, uma enzima que acelerasse a nossa velocidade, essa reação ia chegar entre 40 e 50 mil quilômetros por hora, a nossa velocidade. Então, dá para ter uma ideia do poder de catálise, de acelerar uma reação química, no caso, bioquímica. Né? A anidrase carbônica, que está ali no sangue, ali no sistema de tamponamento do sangue, para ficar próximo de 7,4. São 10 milhões, 10 elevado à sétima, são 10 milhões de vezes, ela aumenta a velocidade da reação química. Então, as enzimas, elas têm um poder de catálise muito alta. Tá? Se a gente olhar essa daqui, nessa tabela, oritine monofosfato decarboxilase, 10 elevado a 17. Esse valor 10 elevado a 17 equivale a 100 quatrilhões de vezes. Então, é um fator bem relevante com relação às enzimas. Sem as enzimas, as reações químicas ocorrem? Elas ocorrem, mas no caso do ser humano, se não tivesse as enzimas, a velocidade com que essas reações químicas poderiam ocorrer poderia ser inviável a existência da vida. Tá? Então, as enzimas,
tá envolvida ali nessa cascata metabólica que nós temos. Praticamente todas essas reações são todas catalisadas por enzimas. Então, as enzimas são catalisadores biológicos, porque ela catalisa organismos vivos, né? Ela tem uma alta especificidade. Então, uma enzima, ela só atua em substratos específicos, tá? Não necessariamente um único substrato, mas ela tem uma gama de substrato muito pequena, tá? Que a gente vai ver que é um sistema chave e fechadura. Então, se a gente tem uma fechadura, tem a chave específica e tem uma outra ali que abre ali o cadeado, mas é um sistema chave e fechadura o mais comumente conhecido. As enzimas viabilizam a atividade das células, acelerando as transformações moleculares, né? Sem as enzimas, seria praticamente inviável a existência da vida. E as enzimas, ela requer condições especiais, como de pH. Toda enzima tem um pH ótimo, que ela atua, uma temperatura ótima, e ela precisa de cofatores. Tudo isso daqui a gente vai ver na aula de hoje. Então, como já foi abordado inicialmente, com exceção do pequeno grupo de enzimas que são RNA, que são chamados de ribozimas, que têm poder de catálise, todas as enzimas são proteínas. Tá? Então, proteínas são o quê? São macromoléculas formadas de aminoácidos, ligados por ligações peptídicas, né? E para ela ter uma atividade ideal, a atividade máxima, depende o quê? Da sua conformação nativa, que seria o quê? A estrutura terciária, aquele dobramento que a gente estudou ali nas proteínas. Então, ela tem que ter um dobramento ideal para que a catálise tenha a máxima de eficiência. Então, o que favorece ali ter esse dobramento favorável? Vai ser a temperatura e vai ser o pH e a presença de cofatores. Tá? Então, geralmente são proteínas globulares. Proteínas globulares são aquelas que têm formato esféricos. Tem as proteínas fibrosas, que têm mais proteínas musculares, são proteínas de função estrutural, essas daí não são enzimas. Então, as proteínas globulares são aquelas que têm formato esférico. Se ela tem um formato esférico ali, que permite o acoplamento do substrato para efetuar a catálise. Tá? Então, professor, então só a estrutura terciária que pode ser enzima, a secundária e a primária e a quaternária, não? Não, tem enzimas que têm estrutura terciária, quaternária, como a hemoglobina, por exemplo, ela não tem a função de catálise. Mas é obrigatório, para uma enzima ter a função de catálise, ela tem que ter todas essas condições, entendeu? Então, não é porque ela tem uma estrutura terciária ou quaternária que ela vai ser enzima. Mas, sim, eu entendi, obrigada. Entendeu? Obrigatoriamente tem que ser, para ser enzima tem que ter essas funções. Então, como que dá a nomenclatura das enzimas? As enzimas, o nome das enzimas, geralmente termina com ase, na grande maioria dos casos. Terminou com ase, é enzima. Então, se a gente olhar a gordura no grego, lipo é gordura. Então, lipase é uma enzima que atua ou na degradação ou na síntese da gordura, dependendo da situação e do tipo da enzima, da lipase. Tem lipase que degrada gordura, tem lipases que sintetizam gordura. Tá? Por exemplo, amido, no grego, é amilon. O amido é aquele carboidrato presente ali no milho, por exemplo. Então, amido é amilon. Então, amilase.
A amilase é aquela enzima que degrada o amido. Tá? Agora, existem alguns grupos de enzimas que têm um nome arbitrário, geralmente são as proteases, enzimas que degradam proteínas. Então, tem tripsina, pepsina, quimotripsina, catepsina D, catepsina B, catepsina F. Então, geralmente, as proteases, elas não seguem essa denominação de terminar com ase, tá? Mas são nomes arbitrários. Tá? Então, na grande maioria das vezes, você olhou, é ase, termina com ase o nome, é uma enzima. Tá? Então, se a gente olhar as enzimas na área de saúde, ela pode indicar uma série de moléstia. Então, as transaminases, que é a TGO e TGP, as enzimas do fígado ali, se ela tiver alteração na sua quantidade, na sua atividade, pode indicar ali a presença de hepatite. Creatina quinase e lactato desidrogenase. Termina tudo com ase. Então, ela indica ali o infarto do miocárdio. Então, como o coração ele é um músculo, às vezes quando dá um infarto, dá uns rompimentos ali no tecido do coração e libera essas enzimas, né, das células que compõem o coração. Então, aumenta a creatina quinase e lactato desidrogenase. Pancreatite, né, inflamação ali do pâncreas. O pâncreas é um órgão que produz amilase e lipase. Então, quantificando essas enzimas, pode indicar um quadro de pancreatite. Tá? Então, fosfatase alcalina, gama-glutamiltransferase, processos obstrutivos biliares, fosfatase ácida, neoplasias, né, na próstata, creatina quinase, lesão cerebral grave, lactato desidrogenase, anemia hemolítica. E a amilase é a cachumba. Tá? Então, as enzimas, uma vez quantificada ou medida a sua atividade, ela pode indicar uma série de moléstias, né, no ser humano. Então, como que as enzimas, elas catalisam as reações químicas de forma tão eficiente? Então, existe o modelo, né? A enzima ela é representada aqui em verde. É claro que enzimas são macromoléculas são grandes, e geralmente são muito maior do que o substrato. Então, aqui as proporções desse desenho não representam a realidade. Então, as enzimas aqui em verde, ela tem uma fenda chamada de sítio ativo. Então, esse sítio ativo, ele tem um formato estrutural, geométrico, semelhante ao substrato. Aí, o substrato, ele se encaixa nesse sítio ativo. Então, tem que ter o formato geométrico, né, estrutural, geométrico, favorável para que se encaixe no sítio ativo da enzima. Então, o formato da molécula, ela é importantíssimo para se tornar um substrato dessa enzima. E aí forma aqui o complexo enzima-substrato. Então, a gente tem enzima mais o substrato, é claro que a proporção aqui do desenho não é compatível com a realidade, porque proteínas são macromoléculas, proteínas, moléculas grandes. Aí vai formar um complexo enzima-produto, e aí a enzima é liberada novamente para participar de uma nova reação, e é liberado a molécula do produto. Tá? Então, uma enzima ela participa de toda a catálise, e ela sai da mesma forma que ela entrou, ela sai para participar de um novo processo catalítico. E aí a molécula, que é o substrato, ela forma o produto.
Então, é dessa forma aqui que as enzimas trabalham, de uma forma geral. Então, a gente tem que lembrar que esse daqui é um modelo baseado na chave e fechadura, que o sítio ativo da enzima, que é o local onde o substrato se acopla, ele tem um formato semelhante ao substrato, tá? Para poder fazer esse complexo. Tá? Agora, se a gente olhar de uma forma termodinâmica, como que as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas nos seres vivos, por exemplo? Então, toda reação química, ela precisa de um gatilho. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse gráfico da esquerda, a gente tem aqui a energia total no eixo Y, e o eixo X a gente tem o caminho da reação. E essa reação aqui é representada por X formando Y. X formando Y. Mas só que ele tem aqui uma barreira, esse A até B. Existe uma barreira que impede de X a formar Y. Então, para que a reação ocorra, seja uma reação química, seja uma reação bioquímica, os reagentes ele tem que ultrapassar essa barreira que é chamada de energia de ativação. Então, vamos imaginar que isso daqui fosse uma rocha. Você teria que fazer uma força para a rocha chegar aqui nesse ponto A, que é chamado de complexo ativado. Agora, quando a rocha estiver aqui em cima, qualquer empurrãozinho que você der, ela já desce sozinha. Então, aí a reação química ocorre de forma espontânea. O que as enzimas fazem? Ela cria um caminho alternativo de tal forma que esse caminho possui a energia de ativação menor. Então, as enzimas diminuem a energia de ativação. Então, vamos colocar aqui nesse outro slide. Ó, aqui no lado esquerdo, está aqui o rapaz aqui empurrando a rocha no formato esférico. Aí ele tem que colocar aqui no topo da montanha. Esse topo da montanha seria o quê? Energia de ativação. Então, ele precisa aqui, ó, colocar a rocha aqui em cima. Quando a rocha estiver aqui em cima dessa barreira, então significa que atingiu a energia de ativação. Aí ele dá um empurrãozinho aqui, a rocha desce de forma espontânea, a reação química se torna espontânea. Agora, olhando aqui o gráfico desse central aqui. Então, a gente tem o eixo Y, a energia, e o eixo X, o caminho da reação. A gente tem aqui, ó, nessa linha preta, essa variação aqui de energia, esse gatilho aqui, seria a energia de ativação EA, energia de ativação. Aí você vai lá e coloca uma enzima. O que a enzima faz? Ela propõe um novo caminho de reação com energia de ativação menor. Então, a energia para você pegar essa rocha aqui e colocar ela aqui em cima é menor. Então, você faz com que as reações químicas sejam mais rápidas. Tá? Então, as enzimas, elas propõem um caminho, um mecanismo de reação diferente, com a energia de ativação menor. Diminuindo a energia de ativação, a reação química ocorre de forma mais espontânea. Tá? Então, essa daqui é o mecanismo com que as enzimas trabalham e favorecendo uma reação química mais veloz. O efeito do pH na atividade enzimática. Então, a enzima precisa de um pH ótimo de atuação. Então, a gente tem nesses gráficos aqui a velocidade da reação no eixo Y, e no eixo X a gente tem o pH da reação. Então, essa daqui é uma glicose 6-fosfatase, tá? Uma enzima pertencente ao ciclo na glicólise. Então, se a gente olhar aqui o pH ótimo dela, é próximo ali do 7,7, 7,8, o máximo de atividade.
A enzima, ela atua em pH, por exemplo, pH 6? Ela atua. Só que aqui, ó, se a gente olhar, ela tem praticamente menos da metade da eficiência no seu pH ótimo. Então, você variou um pouco o pH aqui, ó, de 7,7, 7,8 para 6, a atividade ela cai de forma considerável, mais de 50% nesse caso aqui. Então, as enzimas, geralmente, o meio com que elas atuam, elas estão ali num pH bem próximo do seu pH ótimo. Então, para que que tem o... como que o pH influencia? Que o pH, a gente viu, ela é aquela concentração de H+. E essa concentração dos íons H+, eles deixam ali o estado de ionização do sítio ativo, da estrutura tridimensional da enzima, de forma mais eficiente se ela estiver no seu pH ótimo. Então, naquele pH ótimo, o estado de ionização dos aminoácidos vai favorecer uma catálise mais eficiente, né, naquele pH. Agora, se tiver num pH diferente, o estado de ionização dos aminoácidos vão ser diferentes. Então, a catálise pode diminuir. Tá? Então, esse formato aqui é formato de sino. Geralmente, o pH ótimo de uma enzima. Tá? Então, se a gente olhar essa daqui, ó, glicose 6-fosfato, que ocorre no citosol da célula, que é um pH próximo de 7,4, né, varia ali, 7, aqui está parecendo que é 7,7, um pH próximo, tá? Não necessariamente é um pH exatamente ali igual o meio que ela está. Mas você vê ali de 7,4 a 7,7 é um valor bem próximo. Agora, se a gente olhar esse gráfico da direita, é a pepsina. O que é a pepsina? A pepsina já mudou o nome, não é terminado com ase, porque ela é uma protease. Então, são enzimas que degradam proteína. Essa pepsina está no nosso estômago, e como o nosso estômago é uma região ácida, pH ali próximo de 1,5, ela vai ajudar o quê? Na digestão do conteúdo proteico que a gente se alimenta. No caso das carnes, né, basicamente, né, que a gente se alimenta. Então, quando a proteína chega ali no nosso estômago, ó, aqui ó, o pH ótimo da pepsina aqui, ó, tá em torno de 1,5, 1,8, talvez. Está entre 1,5, 1,8, que é um pH ácido. E nesse pH que a pepsina ela atua de melhor eficiência. Então, se a gente olhar aqui um pH 4, a enzima já perdeu mais de 50% da sua atividade. Então, como ela está no estômago, né, o meio ácido, ela tem um máximo de atividade. Tá? Então, toda enzima, ela tem um pH ótimo. Se a gente olhar as enzimas que participam ali da nossa digestão ali do intestino grosso, tem a quimotripsina, a tripsina, são proteases que aí elas já têm o pH ótimo mais alcalino, um pouco acima de 7. Tá? Então, nessa digestão inicial de proteína no estômago, ela é ácida. Quando vai chegando ali no intestino, o meio já vai ficando mais alcalino, e aí vai ter outras enzimas, outras proteases, né, que vão participar da digestão final da proteína, né, no caso do ser humano. Então, o pH ótimo também é um fator. Já adiantando aqui também, a temperatura também é um fator que faz as enzimas terem uma temperatura ótima. O formato é bem parecido aqui com o formato do pH, a velocidade versus a temperatura, ao invés do pH, e toda enzima tem um pH ótimo, que é aquele pH, que é aquela temperatura na qual ela possui atividade ótima. Mas vamos imaginar aqui, ó, se fosse um gráfico velocidade versus a temperatura. As enzimas, quando qual que seria a temperatura ótima? Seria essa temperatura aqui onde ela tem a máxima atividade.
Só que se você aumentar a temperatura, por que, que a atividade diminui? Porque aí as enzimas começam a desnaturar. Então, ela começa a perder a estrutura 3D, a estrutura terciária, a estrutura quaternária. Então, a temperatura começa a agitar ali os aminoácidos, tal, ela começa a perder sua estrutura, e aí ela vai se desnaturando. Então, uma vez desnaturadas as enzimas, ela vai perdendo sua atividade. Tá? Então, a temperatura ótima também é um fator que influencia na atividade das enzimas, e toda enzima tem uma temperatura ótima de atuação. Tá? E o formato é bem parecido aqui, bem parecido com esse formato de sino. Até esse ponto da aula aqui, dúvidas, perguntas? Estou indo muito rápido, muito devagar? Tá tudo bem. Beleza? Então, vamos continuar aqui. As enzimas precisam também de cofatores para funcionar. Então, esses cofatores que podem ser metais, na forma catiônica, na forma de cátions, pode ser cálcio, pode ser magnésio, pode ser manganês, ferro, zinco, cobalto. E, às vezes, ela precisa também de substâncias moleculares. No metabolismo, ali, quando a gente for entrar em glicólise, cadeia de transporte de elétrons, o ciclo de Krebs, a gente vai ver bastante que as enzimas dessas vias metabólicas, elas precisam de cofactores, nesse caso aqui, ó, que é o NAD+, que NAD+, é essa molécula aqui, ó, não precisa decorar a estrutura dela, né? Então, é uma molécula relativamente complexa, né? O que ela faz aqui, ó, no L-malato, quando ele se transforma em oxaloacetato? Então, ela é catalisada pela enzima malato desidrogenase. Então, o NAD+, é um cofator. É uma molécula que tem que estar presente para a enzima funcionar. O que esse NAD+ recebe? Recebe um próton, um íon H+, forma NAD+, ou NADH. Se for a reação inversa, o NADH, ele cede um próton e forma NAD+. Então, essas substâncias são chamadas de cofatores, que as enzimas precisam também para atuar na sua catálise. Tá? Além do NAD, pode ser o FAD também, mas isso daí a gente vai ver de forma mais abrangente nas vias glicolíticas, né, na glicólise, cadeia de transporte de elétrons e ciclo de Krebs. Tá? Mas essas moléculas aqui, é claro que não precisa decorar essas estruturas, mas são cofatores para que as enzimas possam funcionar. As enzimas, a grande maioria delas, são chamadas de enzimas micaelianas. Por que são chamadas de micaelianas? Porque elas se encaixam nesse modelo que é a teoria de Michaelis-Menten. Tá? Esses dois cientistas aqui, eles propuseram esse mecanismo que até hoje é aceito e funciona bem. A enzima, ela se liga ao substrato, forma um complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato vai formar a enzima mais produtos. Então, seria o que está representado aqui, ó, enzima-substrato, enzima, o complexo enzima-substrato, enzima e produto. Tem essas constantes, na qual a gente não vai entrar nesses modelos matemáticos, tá? K1, K2, K3, K4, que são em equilíbrios. Então, através de uma série de deduções matemáticas e físicas, chega que o comportamento de uma enzima micaeliana pode ser estudado por essa fórmula aqui. E também a gente não vai usar, porque envolve matemática, né, cálculo. Para o curso de enfermagem, eu não vejo que
tem essa importância a gente abordar esses cálculos. Então, a velocidade inicial de uma enzima é igual à velocidade máxima, multiplicado pela concentração de substrato, dividido por um parâmetro, que é chamado de constante de Michaelis, Km, mais a concentração do substrato. Então, se a gente olhar uma enzima micaeliana, aí a gente tem que olhar o gráfico e entender o que é essa enzima micaeliana. Ela tem esse formato aqui de uma hipérbole. Então, se a gente tem aqui a concentração do produto, ou seja, vai aumentando a concentração do produto, você vai aumentando a velocidade da reação. Então, se a concentração do produto aumenta, a velocidade da reação química aumenta também. Versus a concentração aqui do substrato. Então, se a gente olhar aqui, vamos imaginar que o produto ele é um produto colorido. Então, essa cor pode ser medida por espectrofotômetro, que é um equipamento que mede cor a partir da absorção de luz. Então, se a gente olhar aqui em menores concentrações, a coloração roxa, o roxo ou lilás, não sei que cor que é essa daqui, mas ela vai ficando mais forte com o passar da concentração do substrato. Então, nesse ponto 0 aqui é uma cor mais clara, a 1 vai ficando mais forte, 2 mais forte, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual que é o comportamento de uma enzima micaeliana, que é a grande maioria das enzimas? É uma hipérbole. Então, bateu o olho num gráfico e viu que tem a velocidade da reação no eixo Y, que é a concentração dos produtos, né? Versus a concentração do substrato, você viu uma hipérbole, então você sabe que você está trabalhando com uma enzima micaeliana. Então, o que a gente precisa ver? Que inicialmente a reação química, a velocidade, ela aumenta de forma mais significativa no início. De 0 a 2, ela aumentou aqui, foi de 0 a 40. Mas se a gente olhar aqui, de 7 a 8 micromol, você vê que a velocidade ela variou bem pouco. Então, essas enzimas micaelianas chegam a um ponto que a concentração do substrato, em grandes concentrações de substrato, a velocidade ela meio que se estabiliza. Essa velocidade máxima aqui, esse platô, a gente diz que é a velocidade máxima de uma enzima. E essa reação, e essa velocidade que a gente vê inicial aqui, é a velocidade inicial de uma enzima. Tá? Como eu falei para vocês, tem uma série de deduções matemáticas na qual a gente não vai abordar isso daí, não precisa saber, eu coloquei aqui no slide, tá? Só para saber que tem umas relações matemáticas, mas o que a gente precisa saber disso daqui? É interpretar esse gráfico, ver que é uma hipérbole, é uma enzima micaeliana, hipérbole é esse formato de curva aqui. Se tem esse formato de curva, é uma hipérbole. A velocidade inicial versus a concentração do substrato. Então, a gente tem que lembrar que, no início, a velocidade ela aumenta rápido, e depois, com uma alta concentração de substrato, ela tende a se estabilizar. Quando ela se estabilizar aqui, você pode dobrar a concentração do substrato, que a velocidade praticamente vai ser a mesma, ou vai variar muito pouco. Então, nesse ponto, a gente diz que é a velocidade máxima de uma enzima. E a gente precisa lembrar um parâmetro importante, que é esse Km. Esse Km aqui é uma medida que quanto menor for o Km, maior será a afinidade da enzima por o substrato. Então, o que seria o Km? Seria a metade da velocidade máxima. Então, olhando o gráfico aqui, você tem a velocidade máxima, nesse ponto aqui tracejado, e a metade da velocidade máxima, que seria mais ou menos aqui, onde está tracejado, metade da velocidade máxima, é o Km. Então, o que seria o Km? Isso sim, a gente tem que saber esse conceito. O Km é um parâmetro cinético que quanto menor for o Km,
maior vai ser a afinidade da enzima por aquele substrato. Então, às vezes, no meio onde a enzima atua, às vezes vai ter 2 ou 3 substratos. Mas qual substrato ela vai atuar de forma mais predominante? É naquele substrato que tem menor Km. Tá? Então, esse Km é um conceito que a gente tem que saber. Cada enzima, esse Km é como se fosse uma digital da enzima. Então, tem enzima, tem seus substratos, não muito, mas ela tem ali seus substratos. Então, ela tem o seu Km para aquele substrato. Então, uma espécie de digital, né, que identifica aquela enzima. Então, o que a gente precisa saber é analisar o gráfico, ver aqui a velocidade máxima, velocidade inicial, ela vai crescendo de forma mais considerável, e a metade da velocidade máxima é o Km. A concentração do substrato é igual a Km. E esse Km é um parâmetro importante que diz a afinidade da enzima pelo seu substrato. Quanto menor for esse Km, maior a afinidade da enzima por esse substrato. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente não vai abordar a parte de matemática, que tem toda uma cinética aqui, análise de gráfico, a gente não vai abordar e não precisa, para a finalidade de enfermagem, saber desses cálculos. Então, a velocidade de uma reação química ou bioquímica, ela é proporcional à concentração da enzima. Então, a gente tem no gráfico aqui da esquerda, a gente tem a velocidade inicial versus a concentração do substrato. Tá? A gente tem aqui nessa curva em preto, numa concentração de enzima que a gente chama concentração de enzima E, e aqui a gente tem em vermelho a concentração da enzima 2E, ou seja, você duplicou a concentração da enzima. O que aconteceu? A velocidade máxima, ela dobrou. Mas se você olhar o Km, ele continua o mesmo. Então, como o Km é uma espécie de digital da enzima, de caracterização da enzima, você pode dobrar a concentração, triplicar a concentração da enzima, a velocidade vai aumentar de forma proporcional, só que o Km, ele mantém constante. Então, se você tem uma reação catalisada por enzima, você quer aumentar essa velocidade máxima, você aumenta a concentração da enzima. E, conforme está escrito aqui nesse segundo gráfico, né, é uma relação linear diretamente proporcional. Então, a velocidade da enzima, da reação, né, catalisada pela enzima, versus a concentração da enzima. Então, você vai aumentando a concentração da enzima, você vai aumentando a velocidade. Então, é uma relação, quando a gente tem uma reta, nesse caso aqui, é uma grandeza diretamente proporcional, né? Aumentando a linear, né? Então, diretamente proporcional. Então, aumentando a concentração da enzima, você aumenta a velocidade da reação química. Então, esse próximo slide aqui é sítio ativo da quimotripsina. A quimotripsina é uma protease, uma enzima que degrada proteínas. Ela, no ser humano, ela está no intestino, que é um pH ali mais alcalino, não é um pH ácido. E isso daqui seria um modelo de estrutura tridimensional, né, da quimotripsina obtida por difração de raio-x. Então, por difração de raio-x, consegue-se determinar a estrutura tridimensional e dá para observar o quê? O formato esférico dela, né? Ou tendendo a ser esférico. Né? Então, é chamado de uma proteína globular. Então, como eu falei para vocês, o sítio ativo da enzima é uma espécie de fenda aonde se encaixa o substrato. Ele é representado aqui nessa região onde está em cor. Todas as enzimas, elas, no sítio ativo,
geralmente ela possui de 2 a 3 resíduos de aminoácidos que participam diretamente ali da catálise. Então, no caso aqui da quimotripsina, ela é chamada de serina protease. Tá? Mas não precisa saber isso daqui. Mas a serina, ó, se a gente olhar aqui, ela tem uma serina na posição 195. O que seria essa posição 195? Na estrutura primária da proteína, ela começa lá o primeiro aminoácido, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e na posição 195 tem uma serina, que é o resíduo catalítico ali no sítio ativo. E já na estrutura primária, na posição 57, ele tem uma histidina. Então, essa serina e a histidina, eles estão ali, esses aminoácidos estão ali no sítio ativo, e esses aminoácidos participam diretamente na catálise. Então, a gente tem aqui um substrato, que seria um pedaço ali de proteína, né, com ligações peptídicas, e esses 2 aminoácidos aqui que vão participar diretamente na hidrólise desse substrato. Tá? Então, isso daqui seria um modelo computacional, né, um modelo obtido por difração de raio-x, que permite estudo mais detalhados, né, do sítio ativo da enzima. Agora, as enzimas existem inibidores. E muitos desses inibidores são medicamentos. Então, um inibidor irreversível é antibiótico, no caso, o primeiro, a penicilina. O descobridor da penicilina foi o Alexander Fleming, esse cara aqui que está na foto. E o que a penicilina faz? Ela inibe uma enzima. Então, a penicilina nada mais é que um inibidor enzimático. Então, se a gente olhar a estrutura química plana, né, aqui da penicilina, ela possui essa estrutura aqui, que é claro que não precisa decorar. O que varia? Existem praticamente 5 classes de penicilina, mas o que vai variar uma da outra é esse grupo R aqui. Tem a penicilina do tipo G, do tipo V, a semissintética, tem outros tipos de penicilina. O que vai variar? Vai variar esse grupo R aqui. Mas o restante da penicilina vai ser mantido constante. Então, as bactérias, como que funcionam? Vamos lembrar aqui ó, as bactérias gram-negativa e gram-positiva. Na sua parede celular, existe essa estrutura aqui em azul, que são chamados de peptídeo glicano. Basicamente, ele é constituído de carboidrato e alguns peptídeos, ou seja, de proteína ali, de aminoácidos. Né? Então, esses carboidratos são o N-acetilglicosamina e o N-acetilmurâmico, o NAG e o NAM. É claro que para enzimas, para essa aula, não precisa decorar esses nomes. Então, as bactérias do tipo gram-positivo, ela possui aqui, ó, esses peptídeos glicanos, maior camada, e a gram-negativa, ela possui menos camadas desse peptídeo glicano. Então, como atua a penicilina? Ela inibe uma enzima da bactéria que é responsável para regenerar esses peptídeos glicanos. Então, a bactéria infectou lá, por exemplo, o ser humano. A tendência dela é se replicar. Mas, se você tiver a penicilina, ela vai ligar numa enzima da bactéria, que essa enzima é chamada aqui ó, de PBP, penicilina ligadora, a proteína ligadora de penicilina, né? Penicillin Bind Protein, PBP. Essa enzima, ela faz o quê? A regeneração, ou quando a bactéria vai se replicar, a síntese desses peptídeo glicano. Então, a penicilina se liga nessa enzima
de forma irreversível, e aí a bactéria não consegue sintetizar esse peptídeo glicano da parede celular. E com isso, a bactéria morre, tá? Digamos assim, né? Ocorre a lise da parede celular, vamos ser mais específico, né? Então, ocorre a lise da parede celular, e é dessa forma que ocorre com a penicilina, tá? Ela é um inibidor enzimático. Outro inibidor enzimático, de forma irreversível, é o AAS, o ácido acetil salicílico, medicamento. Então, também chamado de aspirina. É comercializado de forma inicialmente pela Bayer, né, a indústria farmacêutica alemã. A aspirina, como que ela atua de forma geral? Ela inativa uma enzima chamada ciclooxigenase. Então, a gente tem aqui a estrutura do ácido acetil salicílico, da aspirina, e a ciclooxigenase ativa. Então, ela vai tirar esse hidrogênio aqui do grupo OH, vai pegar esse grupo acetil e colocar no lugar desse hidrogênio. E aí vai formar aqui a ciclooxigenase inativa, né, que ela vai ter com um grupo acetil, e vai liberar o ácido salicílico. Então, inativando essa ciclooxigenase, a ciclooxigenase ela é uma enzima que ela participa de uma cascata metabólica que produz prostaglandinas. Essas prostaglandinas são substâncias que elas são responsáveis por uma série de processos fisiológicos, entre esses os processos inflamatórios. Tá? Então, você inibindo lá no início dessa cascata, cria a ciclooxigenase, você inibe a produção dessas prostaglandinas, ou pelo menos você diminui a concentração delas. E aí você diminui também os processos inflamatórios. Então, a aspirina, o AAS, também é um inibidor enzimático, né, de forma irreversível. Agora a gente viu que esses inibidores são irreversíveis. Agora existem alguns tipos de inibição enzimática que são chamados de inibição competitiva. Como que funciona? O inibidor ele possui estrutura tridimensional semelhante ao do substrato. Então ele tem a estrutura ali parecida e ele compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então a gente tem aqui representado aqui nessa ilustração a enzima em azul, a macromolécula. Olha a fenda do sítio ativo, o formato. Tanto o substrato aqui como o inibidor, ele tem um formato que se encaixa aqui no sítio ativo. Então o substrato ele se encaixa, o inibidor também. Então, como ele tem ali o formato que se acopla no sítio ativo semelhantes, ele ocorre a inibição competitiva, inibidor competitivo. Então, se a gente olhar o gráfico, o gráfico aqui dessa inibição competitiva, a gente tem aqui a velocidade inicial no eixo Y, e a gente tem a concentração do substrato no eixo X. Então, a gente tem aqui em azul a gente tem a reação não inibida, e em vermelho a gente tem com o inibidor competitivo. O que a gente pode concluir analisando esse gráfico aqui? Que se você aumentar a concentração do substrato, ou seja, você aumenta a concentração do eixo X aqui, a tendência dessa inibição é ser anulada. Ou seja, você aumenta a concentração do substrato, você vai ter muito mais substrato do que inibidor. Então, você anula a ação do inibidor. Então, você aumentando a concentração do substrato, você inibe
a ação do inibidor. E a gente pode observar aqui, ó, que o valor do Km ele é alterado na presença de um inibidor. Então, o Km para reação enzimática sem inibidor, ele é 1. Agora você colocou o inibidor competitivo, ele aumenta o valor do Km. Então, ele altera o valor do Km. Então, através dessas análises cinéticas, você consegue identificar que tipo de inibidor ele é. Tá? Nesse caso aqui, seria inibidor competitivo. Então, se aumenta a concentração do substrato, então vai ter mais substrato, e aí o inibidor vai ficar em menor quantidade, e essa inibição vai perder efeito. E esse inibidor competitivo, ele tem um formato parecido, né, com os do substrato. Então, quais são os medicamentos que são inibidores e participam dessa inibição competitiva? Então, drogas são inibidores competitivos. Tem aquele medicamento chamado de sulfa, né, sulfanilamida. Ele é utilizado em infecções bacterianas, também é chamado de sulfa, né, nas farmácias. Então, essa sulfa, ela tem um formato bem parecido aqui, ó. Esse daqui seria o inibidor, esse aqui seria o substrato, né, das bactérias. Então, tem um formato parecido. Então, é um inibidor enzimático dessa dihidropteroato sintase. Tá? Então, infecções bacterianas. Então, esse sulfa, ele é um inibidor enzimático. O 6-mercaptopurina, o formato aqui do substrato, ele tem a estrutura parecida do hipoxantina. Então, é um medicamento utilizado ali no tratamento da leucemia. O AZT tem essa estrutura química aqui, e ele é utilizado no HIV/AIDS, né, no tratamento, e ele inibe o que? Uma enzima DNA polimerase viral. Então, esses daqui são alguns medicamentos que é utilizado como inibidores reversíveis. Ô, professor, eles atuam junto? Tipo, a AZT com a dexoximidina? Ou um inibe o outro? Eu não entendi isso. Não, é o seguinte, nesse caso aqui, o AZT, né, no caso do HIV/AIDS, esse desoxitimidina é um nucleotídeo, é um derivado de nucleotídeo que seria o substrato para essa DNA polimerase. Então, DNA polimerase, porque o vírus não tem DNA, ele tem RNA, né? Então, ele infecta a célula, e aí, a partir do mecanismo da célula que ele produz o DNA, né? Então, ele é aqui, ó, o DNA polimerase do vírus, né, da AIDS. Então, tem esse substrato aqui. E aí, você tendo, ao invés desse substrato, você tem esse inibidor aqui, ó, que aí ele se liga no sítio ativo da DNA polimerase viral, e aí você inativa, né, ou diminui a atividade desse DNA polimerase do vírus da AIDS. Ó, se você olhar, esse é o substrato. E o AZT seria o análogo, né, o inibidor. Então, se a gente olhar, um é bem parecido com o outro, né, a estrutura dos dois. Então, para ter inibição competitiva... Todos ali em cima também são, né? Isso, de cima também. Ó, esse de cima aqui, o 6-mercaptopurina, esse daqui seria o inibidor, e esse daqui seria o substrato, né, dessa enzima aqui, adenilsuccinato sintase. Então, ó, hipoxantina. Então, ó, todos eles têm a estrutura da molécula bem parecidas, né? Então, o inibidor ele tem um formato parecido desse substrato da enzima. Beleza? Beleza.
inibição não competitiva. Essa inibição competitiva, não competitiva, aí o inibidor, ele já não se liga no sítio ativo da enzima. Ele se liga numa região diferente do sítio ativo. Então, se a gente olhar aqui nesse esquema do lado esquerdo, a gente tem aqui a enzima em azul, né, a macromolécula. A gente tem o substrato, que ele se acopla aqui no sítio ativo. E o inibidor, ele se liga numa região diferente do sítio ativo. Aí, nesse caso aqui, não tem como competir, né? O substrato não é capaz de reverter a inibição. Então, se a gente olhar no gráfico aqui da direita, a gente tem o eixo Y e tem o eixo X. O eixo Y é a velocidade relativa e o eixo X é a concentração do substrato. Então, a gente tem aqui, nessa curva em preto, a gente tem a reação que não tem catalisador. E aqui a gente tem com o inibidor. Então, se a gente olhar aqui, ó, quanto você aumenta a concentração de inibidor, né, você aumenta a inibição. Então, ó, se a gente olhar essa curva em verde aqui, ó, que ela está mais, vamos dizer assim, mais alta, vamos dizer, então essa concentração de inibidor é chamada de KI, que é a constante de inibição. Se você colocou 5 vezes KI do inibidor, ele vai cair também. E aí, se você colocar 10 vezes KI, a inibição ainda vai ser mais pronunciada. Nesse caso aqui da inibição não competitiva, como o inibidor não se liga ao sítio ativo, aí você pode aumentar a concentração do substrato, que essa inibição ela não será reversível. Tá? Então, nesse caso aqui, pode aumentar a concentração do substrato, que não consegue reverter essa inibição. Agora a pergunta, a inibição não competitiva, ela interfere no KM da enzima? Sim, porque ó, se a gente olhar aqui, ó, a reação não sem inibidor. O KM ele é a metade da velocidade máxima. Então, se a gente olhar aqui mais ou menos a velocidade máxima, vamos considerar aqui 100. Então, o KM seria 50. Já na reação inibida aqui, ó, por KI, nessa concentração de inibidor, de 40 o KM cai para 20, que seria a metade. Então, aqui, ó, nessa reação aqui de 5KI, seria menor ainda. 10KI, o KM seria menor ainda. Então, a inibição não competitiva também altera o valor do KM da enzima. Tá? Professor, Oi? a inibição competitiva é na parte mais crônica, assim, das doenças? Não, geralmente são os venenos. O que acontece? Os venenos, eles se ligam na forma fora do sítio ativo, né? Então, se liga fora do sítio ativo, como, por exemplo, o mercúrio, ele se liga nos resíduos de aminoácidos que tem grupo OH, no caso de serina, por exemplo. E aí, geralmente, não competitivo, então não tem como competir com o inibidor, que seria o veneno, né? Então, seria esses venenos, numa forma geral. Não, no caso da competitiva. Ah, da competitiva, como? Deixa eu voltar ali. Como que é o negócio? Eu perguntei se é nas situações mais crônicas de doenças. Ah, sim. Então, aí aumentando a concentração, no caso, nas doenças, você vai colocar o inibidor, que seria o medicamento. Então, se você aumenta a concentração do inibidor, você ainda vai precisar mais ainda de substrato, né? Então, você aumentando a concentração do medicamento, você vai aumentar a eficiência desse inibidor, que seria o caso aumentar a concentração do medicamento, né? Do antibiótico, no caso, né? Era isso? Perguntou? Sim? Não?
Eu não entendi muito bem a sua resposta. No caso ali, pode passar um slide, por favor, pro 18 ali? Nesse caso aí tinha a parte de AIDS, leucemia, infecções bacterianas. E Sim. aí eu queria saber se a inibição competitiva é na parte mais crônica, das doenças mais crônicas. Não Para necessariamente, né? saber mais essa parte da enfermagem, né? Sim. Nesse caso aqui, não necessariamente. Seria a doenças mais crônicas, porque às vezes uma infecção bacteriana não necessariamente seria uma doença crônica a ponto, né? Não necessariamente seria um inibidor competitivo, seria uma doença mais grave, seria isso, né? Ou não? Isso, obrigada. Tá bom? Então, o último slide aqui da enzimas seriam as enzimas alostéricas. Essas enzimas alostéricas, o último slide aqui dessa parte de enzimas. As enzimas alostéricas também é importante no metabolismo, porque dependendo da presença de algumas substâncias, no caso de ATP, por exemplo, ou de um determinado produto ali da via metabólica, o aumento da concentração dessas substâncias, você pode aumentar ou diminuir a atividade da enzima. Então, a gente tem aqui nesse gráfico aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Então, esse aqui seria a velocidade e aqui seria a concentração do substrato. Então, a gente tem aqui, ó, essa curva seria sem nenhum efetor alostérico. Então, o efetor alostérico é o seguinte, você tem uma proteína, uma enzima, geralmente ela tem mais de uma subunidade, né? Então ela tem estrutura quaternária, o substrato se liga no sítio ativo, né? E existem substâncias que são chamadas de efetor alostérico. Pode ser positivo, que ele aumenta a atividade da enzima, e efetor alostérico negativo, que ele diminui a atividade da enzima. Então, tem efetor alostérico positivo, aumenta a atividade da enzima, efetor alostérico negativo, que diminui a atividade da enzima. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem aqui essa curva da enzima sem efetor. Agora, se você adicionou um efetor alostérico negativo, a velocidade da atividade da enzima vai diminuir, ó. A velocidade máxima diminui também. Então, você altera também o valor do Km. Agora, se você coloca um efetor alostérico positivo, você aumenta a velocidade você aumenta a atividade da enzima. Então, você aumenta a velocidade máxima, né, dessa enzima. Então, por exemplo, a gente vai ver ali na via metabólica, quando tem um excesso de ATP, a gente consome o alimento, no caso a glicose vai entrar ali nas vias glicolíticas, aí vai acabar produzindo o quê? Energia na forma de ATP. Só que se essa energia na forma de ATP não for consumida, vai ter um excesso de ATP. O que o ATP ele vai fazer? Ele vai começar a inibir a isocitrato desidrogenase, que é uma enzima da via glicolítica. Então, no caso, se tem excesso de ATP, aí ele vai atuar nessa isocitrato desidrogenase e vai diminuir a atividade dela. Do tipo assim, ó, vai devagar aí porque tem muito ATP. E isso vai começar a desencadear uma série de processos que vai ativar a acetil-CoA carboxilase. Que aí essas enzimas estão envolvidas o quê? Na síntese de ácido graxo, na síntese de gordura, né? Então, na parte de metabolismo,
muitas das enzimas são essas enzimas alostéricas. Eu não digo que todas, né? Mas vai ter enzimas alostéricas que ela meio que vai regular. Presença de ATP indica que tem muita energia. Aí vai diminuir a atividade de outras enzimas. Agora, outras moléculas vão ativar as enzimas, vão aumentar a atividade das enzimas, para que produza mais produtos. Então, são chamadas de enzimas alostéricas. Então, essa parte das enzimas aqui seria isso, tá? A parte de enzimas, as principais características das enzimas, e eu vou colocar no SIGA A, a lista de exercícios referente a esse tópico da aula de hoje, tá? Então, o que eu teria para passar para vocês seria isso daí, a parte de enzimas. A lista de exercícios vai valer nota, e eu vou estar disponível aqui pelo WhatsApp para tirar dúvidas na resolução desses exercícios. São 9 exercícios sobre enzimas, e eu estou disponível para tirar dúvida. Dúvidas, perguntas? Não entendi o que é enzima alostérica. Enzima alostérica, vamos voltar lá. Enzima alostérica, então, são proteínas que elas possuem mais de uma subunidade. Então, ela tem 2, 3 ou 4 subunidades. Então, a atividade dela pode aumentar ou pode diminuir, dependendo da presença ou não de algumas substâncias. Então, por exemplo, a glicose, ela vai ser metabolizada para produzir energia. Energia essa na forma de ATP. Então, se a gente come muito, né, uma alimentação muito rica de glicose e tal, carboidrato, e a gente não consome esses ATPs, a gente não, né, não pratica atividade física, sedentarismo, claro, então produziu muito ATP. O que esse ATP faz? Na presença de muito ATP, ele vai estar junto ali com a isocitrato desidrogenase. Então, essa enzima na presença de ATP faz com que diminua a atividade dessa enzima para diminuir a quantidade de ATP. Ao mesmo tempo, né, essa grande quantidade de ATP, ele ativa uma enzima chamada de acetil-CoA carboxilase. Essa enzima está envolvida na via metabólica da síntese de gordura. Então, uma determinada enzima, na presença de algum cofator, um efetor alostérico, você pode aumentar, que é chamado de a atividade, que é chamado de efetor alostérico positivo, ou você pode diminuir a atividade de uma enzima, que aí é chamado de efetor alostérico negativo. Então, uma dada enzima, então ela vai ter esse comportamento aqui desse gráfico, dessa curva aqui do meio. Dependendo da substância que está presente junto com ela, você pode diminuir a atividade da enzima. Então, seria um efetor alostérico negativo. Agora, dependendo de outra substância que estiver presente, chamado de efetor alostérico positivo, você aumenta a atividade da enzima. Então, nada mais são de moduladores da atividade da enzima. Ou você faz com que a enzima acelere a sua atividade, ou diminua a sua atividade. Isso vai depender o quê? Do meio na qual ela se encontra. Dúvidas? Entendeu? Foi a Ramara que perguntou? Entendi, obrigada.
Dúvidas, perguntas? Então, agora esse tempo livre aí tem a lista de exercícios, que eu vou colocar esse slide e vou colocar a lista de exercícios no SIGA. A gente vai fazer uma pausa. A segunda etapa da aula seria carboidratos. Vocês querem já começar hoje ou a gente começa na semana que vem, no dia 28 de agosto? Como vocês estão? Vocês estão cansados? Vocês estão... Eu acho que a gente pode dar um intervalo e depois tu voltar com a parte do carboidrato, já que a gente tem poucas aulas, né? Sim. Então, agora são 9h24. Podemos voltar às 10 horas? Sim? Por Então- mim, sim, mas ninguém mais fala nada. Sim. Sim? Tá, então a gente retorna às 10 horas, então. Tá bom? Vou desligar aqui. Às 10 horas a gente está de volta. Até mais. Tchau.